Eu gostaria de deixar para os amados irmãos apenas um versículo que se encontra no Salmo 122, versículo 1. Apenas o 1. Amém? Eu estava no começo da semana, né? Eu sabia que eu vinha dirigir o culto. E eu estava com esse versículo em mente. E aí, na quinta-feira, eu estava conversando com Tânia, né? E ela me falando um pouco desse versículo. E eu disse, Senhor, eu sei que é esse, Senhor. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse é um salmo de Davi, né? Onde ele fala que se alegra quando vai à casa do Senhor. E aí eu me pergunto assim, e que fique essa pergunta no coração dos irmãos. Os irmãos têm se alegrado quando vêm à casa do Senhor? Né? Nós temos culto nas quartas, nas quintas, nos domingos. E a gente vê a maioria dos irmãos somente nos domingos. Nos cultos de quarta, nos cultos de quinta. A igreja tem um pinguinho de gente. Culto de quarta-feira, culto de oração. Né? Um momento em que a gente se entrega a Deus. Todos os cultos a gente se entrega a Deus, né? Mas o culto de oração é um momento em que a gente fala com Deus, em que a gente entrega nossos pedidos a Deus, em que a gente conversa com Deus, junto com os irmãos, intercede uns pelos outros. Que culto importante. A gente tem se alegrado em vir à casa do Senhor nos cultos de quarta-feira, cultos de quinta-feira, cultos de estudo, momento de estudar, de tirar nossas dúvidas, né? Nós temos vindo, nós temos nos alegrado em vir na casa do Senhor nos cultos de quinta-feira. Nós possamos pensar, será que a gente só se alegra em vir para a casa do Senhor nos domingos? Será que o domingo é apenas o culto importante da semana? Será que é esse? Os outros cultos não são importantes? E o que é que a gente tem passado para os nossos filhos da importância do culto, de se alegrar em vir à casa do Senhor? O que é que nós temos passado para os nossos filhos? Nós temos passado que eles podem vir, chegar, conversar, se juntar um monte de criancinhas ali, conversar e não ter reverência nenhuma a Deus, não aprender a louvar a Deus, não aprender que o momento de oração é momento de ficar em silêncio e colocar o seu coração diante de Deus. O que é que nós temos ensinado à futura geração da igreja, né? Eu vejo esses meninos aqui, os diáconos, né, que eles ficam aqui, ficam ali, e eles ficam o tempo todo pelejando com uma criança, com outra, pedindo para sentar perto do pai, para sentar perto da mãe, e às vezes a gente ainda vê pai de cara feia, né? Quem deveria dar o maior exemplo? O pai e a mãe. Sente aqui, meu filho, está na hora de ouvir a palavra de Deus. Está na hora de cultuarmos o nosso Deus, né? Mas tem pai que fica chateado com os irmãos que estão ali. Ah, não, você não pode dizer isso com meu filho, não. O que é que você tem ensinado para o seu filho? Quando ele está aqui na igreja, pega no celular, vou jogar um pouquinho, porque está na hora do culto. Pega, menino, pega o celular e vai prestar atenção no celular e deixa eu assistir o culto. E o que é que está entrando no coração do seu filho? O que é que ele tem recebido? Ele tem recebido do Senhor ou ele tem recebido do mundo? Né? Que nós possamos pensar nisso.
né? Que nós possamos nos alegrar verdadeiramente em vir à casa do Senhor. E que nós possamos ensinar nossos filhos verdadeiramente a se alegrar em vir à casa do Senhor, né? Que o momento de conversar seja depois que terminar o culto. A gente pode ficar ali fora, conversar bastante, mas esse momento aqui é o momento de prestar atenção na palavra do Senhor. O Senhor fala conosco todos os dias, em todos os momentos, mas na maioria das vezes nós não prestamos atenção. E nós não prestamos atenção porque os nossos filhos estão brincando, conversando, tirando a atenção de quem quer prestar atenção. E nem nós mesmos prestamos atenção porque eles conversam demais. E às vezes até nós, viu? Às vezes até nós. Então, que nós possamos prestar atenção a isso. Ai, tá muito quente. Eu só fico na igreja se tiver um ventilador para mim. Você veio para quê? Para adorar a Deus? Ou você veio para ser reverenciado? Né? Que nós possamos estar atentos a isso. O que é que eu venho fazer na igreja? Eu venho adorar o Senhor, eu me alegro, eu venho me alegrar no templo do Senhor, vindo à casa do Senhor. Que nós possamos ficar com essa pergunta e que nós possamos buscar a resposta dentro de nós mesmos. Amém?